Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 547 A derrota da Alliance of Mages. O ocidental Crow ficou inquieto e foi o primeiro a agir. Nirvana Flame, lute comigo. Crow gritou enquanto ativava Charge. Vestindo sua armadura dourada, ele se parecia com um tanque enquanto esmagava tudo em seu caminho. Sua arrogância subiu além dos céus. Ele nunca colocou Nian em seus olhos. War God's Raid. Os músculos de Smoke Stab se encheram de força quando ele correu para interceptar Crow. A habilidade War God's Raid era um passo acima da Barbarian Strength. Depois de ativá-lo, as veias de Smoke Stab incharam. Ele estava cheio de um poder destrutivo que não podia ser contido. Pentelho, você acha que pode desafiar o Nirvana Flame? Você não está qualificado. Passe por mim primeiro. Smoke Stab rugiu. Clang. Quando os dois guerreiros se chocaram, Crow foi forçado vários passos para trás. A expressão de Crow ficou feia. A força esmagadora de Smoke Stab não lhe deu outra escolha senão prestar atenção. Ele não ousou baixar a guarda nem um pouco. No instante em que Crow agiu, Raven e os outros também avançaram, cada um encontrando um respectivo oponente. Tang Yao, Xie Yao e os outros magos levantaram seus cajados, disparando uma enxurrada de magias no grupo de Raven. Além disso, sendo 12 contra 7, o time das Kickers United também tinha a vantagem do equipamento. Os jogadores da Direwolf não tiveram a menor chance. Sua resistência estava apenas atrasando o inevitável. Esta foi a batalha mais difícil que Raven e os outros tiveram desde que entraram em Conviction. Como elites da Direwolf, cada um com seu próprio orgulho, eles tinham pelo menos alguma confiança na vitória. Pensando sobre isso agora, eles perceberam o absurdo dessa presunção. Era risível. Nian, King of the World, Painted Muslin e os outros permaneceram de lado sem agir, transmitindo que a luta contra o inimigo estaria abaixo deles. Smoke Stab, Tang Yao e os outros eram suficientes para lidar com esses jogadores da Direwolf. Tang Yao levantou seu cajado, disparando magias como uma metralhadora. Sua velocidade de ataque era assustadora e o intervalo entre as magias era extremamente curto. Além disso, sua barra de mana parecia nunca diminuir. A fada arcana constantemente o bufava, então ele estava livre para usar as magias de alto dano e alto consumo de mana sem se preocupar. Seu poder de fogo era incomparável. Um guerreiro da Direwolf levou o peso do ataque de Tang Yao. Quando sua vida rapidamente caiu, ele rapidamente bebeu uma poção de vida. Atrás dele também estava um sacerdote curando-o sem parar. No entanto, ele ainda não conseguiu resistir no final e foi enviado voando. O dano de Tang Yao estava muito alto. Mesmo com o apoio de um healer, não foi suficiente. Este era um guerreiro com 6.000 de defesa e 8.000 de vida. Mesmo com o apoio de um healer, ele ainda não podia suportar. Tang Yao era muito poderoso. A expressão de Raven era distorcida. Tanto ele como Tang Yao eram magos arcanos. No entanto, a diferença entre eles era como o céu e a terra. O fato de Young e Sparrowhawk ter ficado no topo das tabelas de classificação durante todo esse tempo sem nunca ter caído não foi sem razão. O adversário de Raven era Xie Yao. Depois de fazer parte da Direwolf por tanto tempo, esta foi a primeira vez que ele encontrou seu par. Além disso, seu oponente era uma garota. Isso era algo que ele tinha dificuldade em aceitar. Com essa troca, a diferença entre os dois lados ficou clara como o dia. Depois de encontrar as principais elites das Kickers United, os jogadores insuportavelmente orgulhosos da Direwolf se tornaram fracos. Smoke Stab, Tang Yao e os outros dominavam completamente os jogadores da Direwolf. Mesmo em uma situação de 1 contra 1, eles não eram páreos. Ainda por cima, Nian não tinha sequer tomado medidas. Raven estava desanimado. Talvez Nian sentisse que estava abaixo dele lutar com eles. Assistindo seus vídeos, Raven e os outros só tiveram uma ideia aproximada da força das Kickers United. Apenas depois de encontrá-los cara a cara, Raven e os outros experimentaram a forte pressão que os deixou sem espaço para um retorno. Uma única pessoa, não importa o quão talentosa, acharia extremamente difícil alcançar o nível desses jogadores das Kickers United, quanto mais criar uma formação tão chocante. Apenas como Nian conseguiu isso? Nian era diferente dos outros. Ele era um reencarnado. Antes de Bladelight e os outros terem revelado seus talentos para o mundo, ele já os havia reunido, permitindo que esses especialistas aprendessem uns com os outros, além de transmitir seus 10 anos de experiência de jogo para eles. Seu progresso foi definitivamente fora da percepção dos jogadores normais. As palavras anteriores de Smoke Stab não foram ditas por arrogância, mas sim de sua absoluta confiança nas Kickers United. Com um baque, outro jogador da Direwolf desabou no chão. Eles não puderam entender pela vida deles como eles estavam sendo esmagados tão mal. Crow e Smoke Stab haviam trocado várias dúzias de golpes até agora. Ambos eram poderosos guerreiros. Mesmo que Crow fosse um talento famoso, suas habilidades eram um pouco abaixo de Smoke Stab. Podia-se ver claramente a diferença. Em termos de equipamento, no entanto, Crow era muito inferior. O equipamento de Smoke Stab foi escolhido a dedo por Nian, ostentando um conjunto completo de equipamento Twinked. De nível 100, o equipamento de Crow estava mais ou menos a par com o conjunto anterior de Smoke Stab. No entanto,
O antigo conjunto de Smoke Stab já havia sido passado para Cold Peak e Absolute Sword. Crow estava se debatendo para a esquerda e para a direita. Ele não esperava que Smoke Stab fosse tão dominador, sendo muito mais forte do que nos vídeos. Durante este período de um mês, Smoke Stab e os outros melhoraram continuamente suas habilidades. Enquanto isso, as lendas de Crow, Raven e dos outros jogadores da Direwolf estavam se desvanecendo na história. O rosto de Crow ficou vermelho de raiva. Cada um dos golpes de Smoke Stab parecia carregar o peso do Monte Tai. Ele não conseguia nem respirar sob essa pressão. Crow se sentiu desanimado. Ele realmente perderia para o Smoke Stab e os outros assim? Sua glória e realizações passadas iriam desaparecer como uma nuvem de fumaça, levada pelo rio do tempo? Crow rugiu de raiva. Ele saltou no ar, sua grande espada se inflamando com chamas furiosas enquanto ele golpeava Smoke Stab. Impudente. Smoke Stab bufou. Bloqueando o Flame Slash, Smoke Stab fez um ataque de cotovelo. O cotovelo grosso da armadura foi implacavelmente plantado no estômago de Crow. Crow imediatamente se enrolou como um camarão cozido enquanto a dor aguda o fazia perder todo o controle de seu corpo. Clang. Com um Seismic Slam, Crow foi enviado voando. Smoke Stab imediatamente avançou e deu o golpe final, drenando de Crow sua vida restante. Quando Raven olhou para trás, viu os cadáveres de Crow e seus outros 5 companheiros da Direwolf no chão. Ele era o único sobrevivente. Ele não pôde deixar de se desesperar. Ni Yan olhou para Raven. Passe esta mensagem para o seu chefe. A Alliance of Mages está acabada. Em seguida, será a Divine Protectors. Diga a ele para sair rapidamente do Império Viridiano, ou arriscar não receber nada de seu investimento de volta. Claro, se o grupo financeiro Century acha que tem todo o dinheiro do mundo para desperdiçar. Ouvindo as palavras de Ni Yan, Raven não teve qualquer oportunidade de responder antes que a magia de Xie Yao o fizesse voar. Olhando para os cadáveres no chão, Ni Yan sorriu levemente. Parece que nós limpamos a área aqui. Recolha o equipamento. Estamos indo embora. Em pouco tempo, os resultados da batalha no Reino da Morte ficaram conhecidos pelo público. Nenhum vídeo das batalhas vazou, com a Alliance of Mages e as Kickers United permanecendo em silêncio. No entanto, as estatísticas da batalha ainda eram anunciadas. Todos os 3.000 jogadores do time da Alliance of Mages foram eliminados, enquanto as Kickers United perdeu apenas 392 jogadores. Sem dúvida, as Kickers United alcançou a vitória. No entanto, quando os jogadores viram esses números de baixas, ficaram absolutamente estupefatos. O que estava acontecendo? Como as Kickers United só perdeu 392 pessoas? Isso era inacreditável. Como a Alliance of Mages havia contratado um grande número de especialistas, a opinião comum era de que os dois lados estavam praticamente no mesmo patamar, com a Alliance of Mages talvez com uma ligeira vantagem. Mesmo se eles perdessem no final, como eles poderiam ter perdido tanto? Perdendo 3.000 jogadores e nem mesmo sendo capazes de matar 400 das Kickers United? Isso era muito chocante. Todos os jogadores do Império Viridiano estavam discutindo fervorosamente o resultado da batalha. Eventualmente, algumas informações vazaram. Com tantas organizações diferentes participando do lado da Alliance of Mages, era apenas uma questão de tempo. Um site de vídeos pagou muito dinheiro para obter imagens da batalha. Depois de assistir ao vídeo, todos finalmente entenderam o que havia acontecido. Em relação às táticas das Kickers United, todos os jogadores ficaram estupefatos. Alguns jogadores estavam dizendo que o Nirvana Flame era desprezível ao recorrer a truques tão sujos. Eles disseram que mesmo que as Kickers United tenha derrotado a Alliance of Mages, a vitória não contou. Outros estavam no lado das Kickers United. Se vencer assim não fosse honroso, estaria desnecessariamente enviando seu próprio povo para a morte honrosa. O vencedor era rei e o perdedor era o vilão. A Alliance of Mages havia perdido, perdendo tanto que não havia mais nada a dizer. Não importa o que as pessoas de fora pensassem ou dissessem, os jogadores das Kickers United eram extremamente gratos. A benevolência de Ni Yan estava profundamente gravada em seus corações. Ele nunca enviaria seus jogadores para a morte desnecessariamente. Nesta batalha no Reino da Morte, apesar de ele ter sido o único a propor o desafio, ele fez o seu melhor para evitar as perdas do seu lado. Ter este tipo de líder de guilda era definitivamente uma bênção. Antes que este assunto se estabelecesse, outra notícia explosiva começou a rodar. As tropas das Kickers United tinham deixado as fronteiras de calor e estavam avançando em direção à Cidade do Luar. As Kickers United estava planejando fazer um cerco à Cidade do Luar. A Cidade do Luar estava em estado de pânico. Ni Yan reivindicou sua recompensa, selecionando 5 fortalezas pertencentes à Alliance of Mages. Essas 5 fortalezas formaram um cercado ao redor da principal fortaleza da Alliance of Mages, a Fortaleza Edgarton. Mesmo que o Crazy Magic não estivesse disposto, sob a fiscalização do sistema, ele só poderia relutantemente cumprir o seu fim da aposta, entregando as 5 fortalezas. Estas 5 fortalezas se tornariam um trampolim para as Kickers United atacarem a Alliance of Mages. A guerra era inevitável. A Alliance of Mages foi impedida de atacar essas 5 fortalezas por um mês. Nestas circunstâncias, poderia a Fortaleza Edgarton resistir?